Vamos lá. O Bem-vindos, Flamengo queridos perdeu torcedores a Copa do Brasil apaixonados. para o São Paulo e depois disso parece que o departamento de futebol do Flamengo, e aí mais especificamente o presidente Rodolfo Landim, entendeu aquilo que já estava muito bem desenhado, que não tinha condição do Sampaoli continuar como técnico do Flamengo. Era uma decisão do presidente Rodolfo Landim manter o Sampaoli e ele optou por não trocar, sabendo que desde aquele episódio da agressão do Pablo Fernandes ao Pedro, o trabalho do Sampaoli tinha acabado ali. O Flamengo só piorou e drasticamente depois. E aí, a partir disso, agora as atenções do Flamengo para o cargo de novo técnico se viram para Tite, ex-técnico da seleção brasileira, que desde a Copa do Mundo do Catar está tirando um ano sabático. Segundo a gente ouviu, ele tinha a intenção de trabalhar na Europa, acabou não rolando e agora, o Tite, até agora, estou gravando esse vídeo em setembro, no final de setembro de 2023, e o Tite ainda não trabalhou em lugar algum. A demissão do Sampaoli é iminente. Vai acontecer mais dia, menos dia, talvez quando você esteja vendo esse vídeo, a demissão já tenha acontecido. Antes, vamos abrir um parêntese. De novo, o Flamengo passa uma vergonha absurda e só mostra como o seu departamento de futebol é incompetente, porque pelo segundo ano seguido, o Flamengo tem um treinador aplicando treino, dando treino normalmente para o time profissional, sendo que já é sabido que ele será demitido. Isso aconteceu no meio do ano passado, quando, numa viagem para Porto Alegre, onde o Flamengo enfrentaria o Inter, o Paulo Souza, já sabendo que seria demitido, ficou dando treino para o time profissional pelo simples fato de que não havia outra pessoa a dar treino. O Flamengo não tem a capacidade de ter alguém de uma comissão técnica permanente, alguém de confiança da direção, para fazer esse tipo de papel. Um ano e meio depois, um pouco mais de um ano depois, isso acontece de novo. O Sampaoli está dando treino para o time do Flamengo no Ninho do Urubu, já sabendo que ele não fica, já sabendo que o trabalho será interrompido, pelo simples fato de que não tem outro. Para não trazer ninguém do Sub-20, o Sampaoli está dando treino. Imagina o nível desses treinos aí. Falando sobre o Tite, as informações que a gente tem aqui na TNT Esportes são que o Flamengo ainda não iniciou negociação formal, negociação oficial com o Tite, mas que por meio de sondagem de pessoas que falam pelo Flamengo, com pessoas que representam o Tite, o Flamengo fez uma sondagem querendo saber, se o Tite quer realmente voltar a trabalhar, se o Tite quer, nesse momento, se o Tite quer voltar a trabalhar no futebol brasileiro, se o Tite seria simpático a uma oferta do Flamengo. O Tite tem recebido muitas ofertas, tanto de seleções quanto de outros clubes brasileiros. Então, e segundo a informação que a gente tem, houve uma sinalização que sim, que o Tite iria querer conversar. A partir desse princípio, para conversar, precisaria que o Flamengo efetivamente mandasse o Sampaoli embora, e aí fica dessa questão, né? Vai mandar embora, não vai mandar embora? Vai deixar ele empurrando com a barriga? O Flamengo tem um jogo contra o Bahia, importante, na próxima rodada, jogo no Maracanã, então o Flamengo precisa vencer para poder tentar ir à Libertadores. Nesse momento o Flamengo estaria fora da Libertadores, então assim, tem toda uma questão aí importante. E quando vai ser a demissão do Sampaoli? Porque, segundo a forma do Tite trabalhar, ele não conversaria com o Flamengo em respeito ao Sampaoli, com o Sampaoli estando no cargo. Esse é um ponto. Como eu vejo o Tite no Flamengo? Eu acho que a chegada do Tite no Flamengo é excelente, é uma decisão muito boa de um técnico que tem, por característica, formar times muito competitivos e um técnico que faz o seu time jogar de muitas maneiras. É um técnico que consegue adaptar ao que o jogo pede, ao que o elenco possibilita. Muita gente diz que o Tite é retranqueiro, isso daí não corresponde à realidade, tá? Isso não é verdade, em especial se a gente analisar os últimos 10 anos da carreira do Tite. Se você voltar lá ao Tite, campeão da Libertadores e campeão do mundo com o Corinthians, talvez ali, se fosse um time do Tite que se preocupasse muito primeiro em não conceder chances para depois criar chances. Essa talvez fosse a realidade do Tite em 2012. Depois, o Tite passou a ser um treinador diferente. O Tite passou a ser um treinador com múltiplas capacidades de armar o seu time. Não foi bem na Copa. Realmente, ele não foi bem na Copa. Isso é um fato. Mas a qualidade do Tite e a capacidade de se adaptar do Tite, elas estão presentes aí. Então, eu acho que do ponto de vista de um Flamengo bagunçado, um Flamengo zoneado, o Tite é uma excelente pedida para dar ao Flamengo organização, competitividade e também dar condição do Flamengo ser um time
criativo, um time que empolgue. Acho que essa é uma questão. Eu mesmo falei sobre isso antes da Copa do Mundo, dizendo que a seleção do Tite ela não empolgava. Acho que isso acabou sendo uma escolha do Tite, um caminho que o Tite pegou diante de uma Copa do Mundo, diante de uma situação de uma Copa do Mundo que os jogos muito amarrados, acho que ele foi por esse caminho. Num time com trabalho diário, num futebol de clubes que não é tão, digamos, que não é tão marcado, que não é tão com tanta coisa em jogo como você tem numa Copa do Mundo, eu acho que o Tite pode claramente voltar a fazer o que ele fez, por exemplo, no Corinthians de 2015, que era um time sólido, mas um time que tinha muita capacidade de gerar jogo, de empolgar, de fazer boas apresentações, de tirar o melhor de cada jogador. Então, assim, eu acho que a escolha do Tite é uma escolha que tem tudo para ser muito boa. O Tite vai dar competitividade ao Flamengo, algo que vem faltando há algum tempinho, e o Tite não vai ser retranqueiro com o time do Flamengo, como muita gente imagina. Se você analisar os últimos trabalhos do Tite, em especial o Corinthians de 2015 e o Brasil das eliminatórias para a Copa de 2018, ele pode fazer no Flamengo algo muito próximo disso. Ele pode colocar ali um volante que tem como característica ficar ali, proteger muito bem a defesa, mas tentar sair um pouco para jogar. Ele pode colocar 2 pontas, um de cada lado, um mais construtor, afunilando por dentro, outro atacando mais o corredor, um atacante de mais mobilidade, como, por exemplo, o Gabigol. O Tite jogou com um atacante de mobilidade. O Corinthians de 2015 jogava com Wagner Love. A primeira parte do trabalho dele na seleção foi com o Gabriel Jesus. Então, o Gabigol pode fazer esse papel. O Tite pode potencializar jogadores criativos, como ele fez com o Renato Augusto, por exemplo. Ele tem essa capacidade de tirar o melhor de um jogador muito criativo, que coloca os outros na cara do gol, como o Arrascaeta no Flamengo. Ele pode pegar um jogador de meio essencialmente e colocar como um atacante, como ele fez com o Jadson, por exemplo, no Corinthians 2015. Então, eu acho que a escolha do Tite seria muito boa pela capacidade do Tite de se adaptar a vários cenários. O Tite não colocaria o Flamengo para jogar só de forma pragmática, de forma só de se segurar e jogar por uma bola. Não. Essa pode ter sido a realidade do Corinthians de 2012? Talvez. Mas, de lá para cá, o Tite evoluiu, o Tite melhorou. Eu continuo dizendo, para mim, o Tite é o melhor treinador brasileiro. Acho que ele é o treinador brasileiro com mais capacidade. Então, acho que a escolha do Flamengo, se for o Tite, realmente é uma ótima escolha. Agora,